ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Herança, de Machado de Assis. Um retrato da sociedade oitocentista quando o assunto é família, orfandade, casamento e herança. Boa leitura. A Herança, de Machado de Assis. Venância tinha 2 sobrinhos, Emílio e Marcos. O primeiro de 28, o segundo de 34 anos. Marcos era o seu mordomo, esposo, pai, filho, médico e capelão. Ele cuidava-lhe da casa e das contas, aturava os seus reumatismos e arrufos, ralhava-lhe às vezes brandamente, obedecia-lhe sem murmúrio, cuidava-lhe da saúde e dava-lhe bons conselhos. Era um rapaz tranquilo, medido, geralmente silencioso, pacato, avesso a mulheres, indiferente a teatros e a saraus. Não se irritava nunca, não teimava, parecia não ter opiniões nem simpatias. O único sentimento manifesto era a dedicação à dona Venância. Emílio era em muitos pontos o contraste de Marcos, seu irmão. Primeiramente era um dandy, turbulento, frívolo, sedento de diversões, vivendo na rua e na casa dos outros, dans le monde. Tinha cóleras que duravam o tempo das opiniões, minutos apenas. Era alegre, falador, expansivo como um namorado de primeira mão. Gastava as mãos largas. Vivia 2 horas por dia em casa do alfaiate, 1 hora em casa do cabeleireiro, o resto do tempo na rua do ouvidor. Salvo o tempo em que dormia em casa, que não era a mesma casa da dona Venância, e o pouco em que ia visitar a tia. Exteriormente era um elegante, interiormente era um bom rapaz, mas um verdadeiro bom rapaz. Não tinha um pai nem mãe. Marcos era advogado. Emílio formara-se em medicina. Por um alto sentimento de humanidade, Emílio não exercia a profissão. O obituário conservava o termo médio usual. Mas, tendo um e outro herdado alguma coisa dos pais, Emílio mordia razoavelmente a parte da herança, que aliás o irmão administrava com muito zelo. Moravam juntos, mas tinham a casa dividida de maneira que não podiam tolher a liberdade um do outro. Às vezes, passavam-se 3 ou 4 dias sem se verem, e é justo dizer que as saudades primeiro fariam Emílio do que ao irmão. Ao menos era ele quem, depois de larga ausência, se assim podemos chamar-lhe, entrava mais cedo para casa a esperar que Marcos viesse da casa de dona Venância. "Por que não foste à casa da titia?" perguntava Marcos, logo que ele dizia estar a esperá-lo durante muito tempo. Emílio erguia os ombros, como rejeitando a ideia desse sacrifício voluntário. Depois conversavam, riam um pouco. Emílio referia anedotas, fumava 2 charutos e só se levantava quando o outro confessava estar a cair de sono. Emílio, que não dormia antes das 3 ou 4, nunca tinha sono. Lançava a mão de um romance francês e ia devorá-lo na cama até a hora habitual. Mas esse frívolo tinha ocasiões de seriedade. Numa doença do irmão, velou-lhe longos dias à cabeceira, com uma dedicação verdadeiramente materna. Marcos sabia que ele o amava. Não amava, entretanto, a tia. Se fosse mal, podia detestá-la. Mas, se não a detestava, confessava intimamente que ela o aborrecia. Marcos, quando o irmão repetia isso, tratava de o reduzir a melhores sentimentos. E com tão boas razões que Emílio, não se atrevendo a contestá-lo e não querendo sair de sua opinião, recolhia-se a um eloquente silêncio. Ora, dona Venância encontrava essa repulsa. Talvez pelo excesso mesmo de seu afeto. Emílio era o predileto de seus sobrinhos. Ela adorava-o. A melhor hora do dia era a que ele lhe destinava a ela.
Na ausência, falava de Emílio a propósito de qualquer coisa. Geralmente o rapaz ia à casa da tia entre as 2 e 3 horas, raras vezes à noite. Que alegria quando ele entrava, que afagos, que intermináveis carinhos. Vem cá, ingrato, senta-te aqui ao pé da velha. Como passaste de ontem? Bem, respondia Emílio, sorrindo contrafeito. Bem, arremedava a tia. Diz aquilo como se não fosse verdade. E quem sabe mesmo? Tiveste alguma coisa? Nada, não tive nada. Pensei. Dona Venância tranquilizava-se. Depois vinha um rosário de perguntas e outro de anedotas. No meio de umas e outras, se via algum gesto de incômodo no sobrinho. Interrompia-se para perguntar se estava incomodado, se queria tomar alguma coisa. Mandava fechar as janelas de onde supunha que vinha ar. Fazia-o trocar de cadeira, se lhe parecia que a que ele ocupava era menos cômoda. Esse excesso de cautelas e cuidados fatigavam o moço. Ele obedecia passivamente, falava pouco, ou ao menos que lhe era possível. Quando resolvia sair, tornava-se perfidamente mais alegre e carinhoso. Açucarava um cumprimento, punha-lhe mesmo alguma coisa do coração e despedia-se. Dona Venância, que ficava com essa impressão última, confirmava-se nos seus sentimentos a respeito de Emílio, a quem proclamava o primeiro sobrinho deste mundo. Pela sua parte, Emílio descia as escadas mais aliviado, e no coração, lá no mais fundo do coração, uma voz secreta sussurrava estas palavras cruéis. Querer-te muito bem, mas é muito amoladora. A presença de Marcos era uma troca de papéis. A acariciada era ela. Dona Venância tinha seus momentos de enfado e de zanga. Gostava de ralhar, de bater no próximo. Sua alma era uma fonte de 2 bicas. Vertia mel por uma e vinagre pela outra. Sabia que o melhor meio de aturar menos era não irritá-la. Calava-se, sorria, aprovava tudo com uma docilidade exemplar. Outras vezes, conforme o assunto e a ocasião, reforçava os sentimentos pessimistas da tia e ralhava, não com igual veemência, porque ele estava incapaz de a fingir, mas na conformidade das ideias dela. Presente a tudo, não esquecia, no meio de um discurso de Dona Venância, de lhe acomodar melhor o banquinho nos pés. Sabia-lhe os hábitos e ordenava as coisas de maneira que lhe não faltasse nada. Ele era a providência de Dona Venância e o seu para-raios. De mês em mês prestava-lhe contas, e, nessas ocasiões, só uma alma forte podia resistir ao suplício. Cada aluguel trazia um discurso. Cada obra nova ou concerto produzia objurgatória. Ao cabo, Dona Venância não ficava com a menor ideia das contas. Tão ocupada estava em desabafar o seu reumatismo. E Marcos, se quisesse afrouxar um pouco a consciência, podia dar às contas certa elasticidade. Não o fazia, era incapaz de o fazer. Quem dissesse que na dedicação de Marcos entrava um pouco de interesse, podia dormir com a consciência tranquila, pois não caluniava ninguém. Havia afeto, mas não havia só isso. Dona Venância possuía bons prédios e tinha só 3 parentes. O terceiro parente era uma sobrinha que morava com ela, moça de 20 anos, graciosa, doida por música e confeitos. Dona Venância também a estimava muito, quase tanto como a Emílio. Meditava até casá-los antes de morrer e só tinha dificuldade em achar um noivo digno da noiva. Um dia, no meio de uma conversa com Emílio, aconteceu-lhe dizer: "Quando te casares, adeus, tia Venância." Esta palavra foi um raio de luz. Casar? Pensou ela. Mas por que não com a Eugênia? Nessa noite, não cuidou mentalmente de outras coisas. Marcos nunca a vira tão taciturna. Chegou a supor que ela estivesse zangada com ele. Dona Venância não disse, durante essa noite, mais de 40 palavras. Olhava para Eugênia, lembrava-se de Emílio e dizia consigo: "Mas como é que não me lembrei disso há mais tempo? Nasceram um para o outro. São bonitos, bons, jovens.
Só se ela tiver algum namoro, mas quem seria? No dia seguinte, sondou a moça. Eugênia, que não pensava em ninguém, disse francamente que trazia o coração como lhe o haviam dado. Dona Venância exultou, riu-se muito, jantou mais do que de costume. Restava sondar Emílio no dia seguinte. Emílio respondeu a mesma coisa. Deveras! Exclamou a tia. Pois então? Não gostas de nenhuma moça? Não tens nada em vista? Nada. Tanto melhor, tanto melhor. Emílio saiu aturdido e um pouco vexado. A pergunta, a insistência, a alegria, tudo aquilo tinha um ar pouco tranquilizador para ele. Quererá casar comigo? Não perdeu muito tempo em conjecturas. Dona Venância, que com seus 60 anos receava qualquer surpresa da morte, apressara-se a falar diretamente à sobrinha. Era difícil, mas Dona Venância passava por ter um gênio original, que é a coisa mais vantajosa que pode acontecer a gente, quando quer passar por cima de certas considerações. Perguntou diretamente a Eugênia se estimaria casar com Emílio. Eugênia, que nunca pensara em tal, respondeu que lhe era indiferente. Indiferente só? Perguntou Dona Venância. Posso casar. Sem vontade, sem gosto, só por obedecer? Oh, não! Velhaca, confessa que gostas dele. Eugênia não se lembrara disso, mas respondeu com um sorriso e baixou os olhos, gesto que podia dizer muita coisa, e nada. Dona Venância interpretou-o com uma afirmativa, talvez porque ela preferia afirmativa. Quanto a Eugênia, ficou abalada com a proposta da tia, mas não lhe durou muito o abalo, foi tocar música. De tarde pensou outra vez na conversa que tivera. Começou a lembrar-se de Emílio, foi ver o retrato dele que havia no álbum. Realmente, entrou a parecer-lhe que gostava do moço. A tia que o dizia é porque o percebera, que admira, um rapaz bonito, elegante, distinto. Era isso, devia amá-lo, devia casar com ele. Emílio foi menos fácil de contentar-se. Quando a tia lhe deu a entender que havia uma pessoa que o amava, teve um sobressalto. Quando lhe disse que era uma moça, teve outro. Céus, um romance! A imaginação de Emílio construiu logo 20 capítulos, cada qual mais cheio de luas e miosotes. Enfim, soube que se tratava de Eugênia. A noiva não era de desprezar, mas tinha o defeito de ser um santo de casa. E escusas de fazer essa cara, disse Dona Venância. Eu já percebi que gostas dela. Eu? Não, hei de ser eu. Mas, titia... Deixa-te de partes, já percebi. Não me zango, pelo contrário, aprovo e até desejo. Emílio quis recusar de uma só vez, mas era difícil. Tomou a resolução de contemporizar. Dona Venância, a muito custo, concedeu-lhe 8 dias. 8 dias? Exclamou o sobrinho. Em menos tempo fez Deus o mundo, redarguiu Dona Venância, sentenciosamente. Emílio sentiu que a coisa era um pouco dura de roer, assim, feita às pressas. Comunicou suas impressões ao irmão. Marcos aprovou a tia. Também tu? Também. A Eugênia é bonita, gosta de ti, titia faz gosto. Que mais queres? Mas é que nunca pensei em semelhante coisa. Pois pensa agora. Em 8 dias pensarás nela e talvez acabes por gostar. Acabas, com certeza. Que maçada. Não acho. É porque não é contigo. Se fosse, era a mesma coisa. Casavas? No fim de 8 dias. Admiro-te. Custa-me a crer que um homem se case assim como faz uma viagem a Vassouras. O casamento em uma viagem a Vassouras não custa mais nem menos. Marcos disse ainda outras coisas mais no sentido de animar o irmão. Ele aprovava o casamento, não só porque Eugênia merecia, como porque era muito melhor que tudo ficasse em casa.
Não interrompeu Emílio as suas visitas cotidianas, mas os dias passavam-se e ele não se sentia mais disposto ao casamento. No 7º dia, despediu-se da tia e da prima com uma cara lúgubre. "Qual?", dizia Eugênia. "Ele não casa comigo." No 8º dia, Dona Venância recebeu uma carta de Emílio pedindo-lhe muitos perdões, fazendo-lhe carícias sem fim, mas acabando por uma negativa franca. Dona Venância ficou desconsolada. Tinha feito nascer esperanças no coração da sobrinha e não as podia realizar de nenhuma maneira. Chegou a ter um movimento de cólera contra o rapaz, mas arrependeu-se dele até morrer. Um sobrinho tão amável, que recusava com tão bons modos. Era pena que não aceitasse, mas se ele não amava, podia ela obrigá-la ao casamento? Suas reflexões foram essas, tanto à sobrinha, que aliás não chorou, posto ficasse um pouco triste, como ao sobrinho Marcos, que só tarde soubera da recusa do irmão. "Aquilo é uma cabeça de vento", disse ele. Dona Venância defendeu-o, como confessou que se acostumava à ideia de deixar Eugênia casada e bem casada. Enfim, não se pôde forçar os corações. "Isso mesmo", repetiu ela, quando Emílio a foi ver daí a dias, um tanto envergonhado da recusa. Emílio, que esperava achá-la no mais agudo de seus reumatismos, achou-a risonha como de costume. Mas a recusa de Emílio não foi aceita tão filosoficamente pelo irmão. Marcos não achara a recusa nem bonita nem prudente. Era um erro e uma tolice. Eugênia era uma noiva digna até de um sacrifício. Sim, tinha qualidades notáveis. Marcos atentou nelas. Viu que efetivamente a moça não valia o modo por que o irmão a tratara. A resignação com que aceitava a recusa era, na verdade, digna de respeito. Marcos simpatizou com esse proceder. Não menos lhe doeu a dor da tia, que lhe alcançava a realizar o desejo de deixar Eugênia entregue a um bom marido. Que bom marido não podia ser ele? Marcos seguiu esta ideia com alma, com afinco, com desejo de acertar. Sua solicitude dividiu-se entre Eugênia e Dona Venância, o que era servir a Dona Venância. Um dia, entestou com o assunto. "Titia", disse ele, oferecendo-lhe torradinhas, "eu desejava pedir-lhe um conselho." "Tu? Pois tu pedes conselhos, Marcos?" "Às vezes", redarguiu ele sorrindo. "Que é?" "Se a prima Eugênia me aceitasse por marido, a senhora aprovava o casamento?" Dona Venância olhou para Eugênia espantada. Eugênia, não menos espantada do que ela, olhou para o primo. Este olhava para ambas. "Aprovava?" repetiu ele. "Que disses?" disse a tia, voltando-se para a moça. "Farei o que a titia quiser", respondeu Eugênia, olhando para o chão. "O que eu quiser, não", tornou Dona Venância. "Mas confesso que aprovo, se for do teu gosto." "É?" perguntou Marcos. "Não sei", murmurou a moça. A tia cortou a dificuldade, dizendo que ela podia responder daí a 4, 6 ou 8 dias. 15 ou 30, acudiu Marcos. 1 ou mais meses. Meu desejo é que fosse logo, mas não desejo surpreender seu coração. Prefiro que escolha com tranquilidade. É assim que nossa boa tia deseja também. Dona Venância aprovou as palavras de Marcos e deu à sobrinha 2 meses. Eugênia não disse sim nem não, mas no fim daquela semana declarou à tia que estava pronta a receber o primo por esposo. Já? Exclamou a tia, referindo-se à curteza do prazo da resposta. Já, respondeu Eugênia, referindo-se à data do casamento. E Dona Venância, que o percebeu pelo tom, riu-se muito e deu a notícia ao sobrinho. O casamento efetuou-se daí a 1 mês. As testemunhas foram Dona Venância, Emílio e um amigo da casa. O irmão do noivo parecia satisfeito com o resultado. Ao menos, dizia ele consigo, ficamos todos satisfeitos. Marcos ficou morando em casa, de modo que nem retirava a companhia de Eugênia nem a sua. Dona Venância tinha assim uma vantagem mais.
Agora, o que é preciso é casar o Emílio, dizia ela. Por quê? Perguntava Emílio. Porque é preciso. Meteu-se-me isso na cabeça. Emílio não ficou mais amigo da casa depois do casamento. Continuava a ir lá o menos que podia. Com os anos, Dona Venância ia ficando de uma ternura mais difícil de suportar, pensava ele. Para compensar a ausência de Emílio, tinha ela o zelo e a companhia de Eugênia e Marcos. Este era ainda o seu mestre e guia. Um dia, adoeceu deveras a senhora Dona Venância. Esteve um mês de cama, durante o qual os 2 sobrinhos casados não lhe saíram da cabeceira. Emílio ia vê-la, mas só fez quarto na última noite, quando ela ficara delirante. Antes disso, ia vê-la e saía de lá muito contra a vontade dela. Onde está o Emílio? Perguntava de quando em quando. Já vem, diziam-lhe os outros. O remédio que Emílio lhe dava era bebido sem hesitação. Sorria até. Pobre Emílio, vais perder tua tia. Não diga isso, ainda vamos dançar uma valsa. No outro mundo, pode ser. A moléstia agravou-se. Os médicos desenganaram a família. Mas, antes do delírio, sua última palavra foi ainda uma lembrança a Emílio. E quem a ouviu foi Marcos, que cabeceava de sono. Se quase não dormia. Emílio não estava presente quando ela expirou. Morreu, enfim, sem nada dizer de suas disposições testamentárias. Não era preciso. Todos sabiam que ela tinha o testamento em poder de um velho amigo de seu marido. Dona Venância nomeou Emílio seu herdeiro universal. Aos outros sobrinhos deixou um razoável legado. Marcos contava com uma divisão em partes iguais pelos 3. Enganara-se e filosofou muito sobre o caso. Que havia feito o irmão para merecer tamanha distinção? Nada. Deixara-se amar apenas. Dona Venância era a imagem da fortuna. Jornal das Famílias, abril 1878. E esse foi A Herança, de Machado de Assis. Uma história onde pululam os aspectos ambíguos do comportamento humano. Um retrato da sociedade. Isso mesmo, é realismo, né? O Machado de Assis, plenamente, muito confortável, né? Nas suas escritas realísticas. Esse texto é um bom excerto desta abordagem tão lúcida que o Machado de Assis fez da sociedade do século XIX. Dizer que esse texto, como você acabou de ouvir, né, ele é assinado, inclusive, abril de 1878, o Jornal das Famílias, é onde sai originalmente. Aqui no episódio, a gente trabalhou com uma edição cinquentenária, né, que eu tenho da Relíquias da Casa Velha, daquela coleção. Sim. Então, o conto está dentro de Relíquias da Casa Velha. E o livro é velho também. E o livro é velho. É antigo. Tem aquele cheiro lá. Aquele cheiro bom, aquelas páginas amareladas. De 1975, essa edição que a gente ganhou, né? Muito boa. Então, a gente vê o interesse financeiro entre uma tia rica e seus sobrinhos, né? Esse é o grande plot do conto A Herança. A gente entende também que se casam entre primos, né? Que era comum, né? Sim. Na época, muito comum, tanto que aqui no conto fica uma coisa meio... é na família, bom, né? Como se fosse algo positivo ainda, né? Ainda não se tinha todo esse sequenciamento genético problemático, né? Que os genes parecidos vêm a causar nos descendentes, né? Muitos problemas, síndromes, deficiências, dificuldades de desenvolvimento cromossômico e etc, né? Isso não está em pauta neste... Aí seria um texto naturalista. Mas deve haver alguns dessa estirpe também, né? Mas então, a Dona Venância, a gente percebe que ela é a imagem da fortuna, né? Geniosa. Em menos tempo fez Deus o mundo. Você viu como eu fiz uma... Ela falou pouco, né? Na verdade. Mas na verdade, eu achei que ela falou bastante. Falou, ela veio falando. Em vários momentos eu tive que fazer essa voz magnífica para fazer a Dona Venância. E a gente vai percebendo que
Eu gostei muito disso que o narrador coloca, né? Pra não falar que a dona Verônica era chata, ele definiu como uma ternura difícil de suportar. Viu? Você pode levar isso pra sua vida e usar aí nos relacionamentos interpessoais. Você vê resquícios de que já foi uma pessoa com ternura, né? Mas eu achei também interessante a idade dela, né? Que só 60 anos, coloca ali 60 anos como se fosse bem no fim da vida já. Já tivesse na hora extra ali, mas é legal a gente ter um registro histórico, assim, né, da sociedade. Justo, fala da expectativa de vida, né? Então esse texto abre um leque para várias coisas, né? Para a questão de herança, testamento, né? A própria questão da orfandade e esses dois pontos que você bem elucidou, né? O casamento entre primos e a idade, né? E a expectativa de vida, né? Entre outras coisas. Bom, a dona Venância, então, como você bem lembrou, apenas ali sexagenária no início da história, depois a gente percebe que o conto ele não explicita, mas é passado uma sequência de tempo, né? O que fica bem claro é os tempos que ela dá para os sobrinhos pensarem, né? Primeiro ela queria dar 4 dias, depois deu 8 dias, né? Como dizem, menos tempo fez Deus o mundo. E depois pra moça ela dá 30 dias, mas em uma semana a moça já decide. Mesmo assim a gente percebe que acho que 2 meses. Ela deu 2 meses, né? Mas ela decide em uma semana. Mesmo assim, 1 mês depois eles se casam, daí passa um tempo que não fica claro pra gente quanto tempo é. Mas então, imagino que ela viveu até os 63 anos, contando bem, assim. Então, realmente, ela morreu cedo, né? Poderia ter vivido muito mais. Pros padrões de hoje, né? Pros padrões de hoje. E os dois sobrinhos, é interessante essa linha comparativa que o Machado de Assis elabora para esses personagens, né? Marcos, 34 anos, advogado devoto à tia, entre tantas outras coisas, né? E o Emílio, 28 anos, médico e dandy, né? Para contraste de Marcos, porque não amava a tia. Só que ao mesmo tempo você fica pensando, será que toda essa devoção do Marcos para com a tia é por interesse financeiro? Daí o narrador diz que não, ele não tem nenhum interesse, que ele até poderia surrupiar um pouco de dinheiro dos imóveis, mas ele não faz isso, ele é extremamente correto. Então você não ele não nos dá pistas para você pensar que ele tá com interesse na herança, ele só fica realmente bem embasbacado quando o testamento é aberto e se pergunta, o que teria meu irmão feito para merecer tudo isso? E a conclusão é muito simples. Foi o que ele não fez, né? Na verdade, ele não tentava tanto. Exato. Ele simplesmente se deixou amar. Então, se por um lado a gente tem órfãos vivendo da herança dos próprios pais, então a gente tem 2 patamares de herança já no texto. Né? A herança que é a da tia, mas eles também já eram órfãos e deixa claro que eles viviam da herança e dividiam tudo, mas se viam pouco. E enquanto um ama bastante a tia e faz tudo por ela, o outro só se deixa amar por ela. Então, é um cenário assim, né? Uma diferença de caráter, de fisionomia de um rapaz e do outro é bem explicitado pelo narrador. Sim. Né? Ele também apresenta essa terceira sobrinha, que é a Eugênia, né? 20 anos, mora com a tia. E a velha insiste em deixar bem casada. E ali a gente tem mais uma vertente para analisar no conto, que é a da ingenuidade, da falta de... Como que é a palavra? Até mesmo de vaidade ou de... A falta dela de... decisão. De autonomia. De autonomia, era a palavra que tinha me fugido. Da moça, né? Se a senhora quiser... Né? Tipo, não, se eu quiser. Qual que é a tua, menina? Primeiro com um, depois com outro, né? E esse aqui? Pode ser. Na verdade, o segundo foi Tanto que ela decidiu rápido, né? Foi o próprio menino, né? Que já era um homem bem formado ali, né? Na faixa dos seus 34, 35 anos. O irmão recusou ela, né? E daí o outro fez o pedido, mas ela... então, já que não foi o outro, vai esse. Pois é. E daí tem também essa questão da utopia, do sonho feminino da menina oitocentista, porque... Quando é proposto o primeiro primo, que é o mais novo, que é o dandy, que é o bonitão e galante, ela vai pro álbum de família e começa a olhar e pensar, sabe que quem sabe eu amo ele? Eu o amo e não sei, não percebi. E daí depois a velha se sente até um pouco culpada quando ele nega o casamento, né? Porque ela fez a menina amar o cara só de imaginar que casaria com ele, né?
Então a gente tem ali muitas coisas bacanas nesse conto, assim, bem entretenimento, né, esse conto do Machado, e pensar que a Dona Venância é uma fonte de duas bicas, e é um retrato da própria sociedade, essa pessoa que, por um lado é um mel e por outro é veneno. E uma sai mel e outra é vinagre. Vinagre? Vinagre. Tá. Pra mim que era veneno. Achei uma comparação interessante. É verdade. Porque o mel é docinho e o vinagre é ácido, né? Isso, exatamente. Porque assim, ela não era maldosa pra ser veneno, né? Ela era só ácida. Mas nessa história, assim, eu achei bem interessante mesmo. Principalmente fica no ar aí essa ternura difícil de suportar, né? E fazer o reenquadramento desses perfis de pessoas na sociedade atual que a gente vive, né? Sim, a gente consegue. Herança é uma coisa ainda, né, muito discutida e a gente sabe que rola em todas as famílias, né, praticamente. Isso de herança e com quem vai ficar isso, com quem vai ficar aquilo, enfim. É sempre um problema. Ainda bem que ela deixou tudo decidido antes com o testamenteiro, só que foi uma grande surpresa. Sim, e é muito interessante também a escala, porque às vezes é uma herança grande e acontece briga, e às vezes é por coisas muito pequenas que acontecem o mesmo nível de briga, né? Sim. Às vezes por um móvel ali, né? Ou coisas assim. É verdade. Então a gente vê isso se repetindo ainda hoje, né? Até eu tava pensando, quando eu fiz o e-mail pros apoiadores, Lucas, coloquei a herança de Machado de Assis. E brinquei, se a gente for falar da herança do Machado de Assis, nenhum livro dá conta, tampouco uma mensagem. Verdade. Tem um terceiro sentido. Sim, e a herança do nosso podcast aqui, né? Fazendo a ponte, a ligação, são os nossos apoiadores. Assim como todos os episódios que a gente faz aqui, né? Ficam de alguma forma de herança a novos leitores. É o nosso legado. Hoje é o episódio 309, se você não sabe. Então aí tem 309 textos de autores diferentes, a maioria nacionais, né? Eu queria ver quanta seria a porcentagem, mas a maioria nacional, né? Mas eu vou parar pra fazer essa conta. Eu imagino que deve ser 60%, 70% nacional. Teria que tabelar tudo, né? Pra gente ver. Internacional. Mas quem financia o nosso podcast são os apoiadores. Em sua grande maioria é assim que a gente faz, né? O podcast funcionar aqui de forma financeiramente, né? Sim. E eles recebem recompensas que são entrar no Clube Leitura de Ouvido, né? Então mensalmente tem um encontro do Clube Leitura. Eles também entram nos créditos finais de todo episódio do podcast e também recebem os estudos aprofundados. Toda sexta-feira vai pro e-mail deles, junto com a arte de capa, junto com uma mensagem nossa. Tudo isso que a gente comenta sobre o texto da semana, e ainda mais, né, com links para, às vezes, daí acha na análise versões bem antigas dos textos, assim, primeiras publicações, primeiras edições, e isso vai para os nossos apoiadores por links, né, por PDF, Sim. Enfim. Então são recompensas muito vantajosas para amantes de leitura. Tem uma outra que está escondida nas entrelinhas. Fala aí. Que é a amizade que surge entre os membros do clube. Não falei, né, do grupo? Não, você falou. Eu falei do clube, mas não do grupo de WhatsApp. Então, nossa, tá incrível a troca de ideias, de um dá suporte pro outro, até nos estudos, gente, eles trocam anotações nos cadernos, assim, sabe? Muito, muito legal mesmo, tipo, um grupo realmente de suporte pra literatura, pra estudo, pra acompanhar e pra amizade, pra vida mesmo. Isso, então essa tem uma quarta recompensa. É indireta, mas ela acaba acontecendo. Isso, que é entrar pro grupo do WhatsApp do Leitura de Ouvido, que nós dois estamos lá, mas todos os apoiadores que optaram por entrar, ainda temos apoiadores que não entraram, mas muitos apoiadores lá que trocam, umas ideias de conhecimento bem profundo sobre os assuntos, né? Sempre pautado na literatura, então não é um grupo que foge para outros assuntos. Isso. E é todo mundo bem, né? Um grupo bem de boa, assim. É muito distinto. Sem polêmica, é tudo só troca de ideias legais. Isso mesmo. Então, fica a dica aí para você se tornar um apoiador entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Fazendo pelo Pix, deixa na observação do e-mail do teu Pix o seu e-mail. Isso. Pra gente te incluir em
todas essas recompensas aqui. Lembra Vai de lá fazer na isso. descrição e escreve, pode ser sem o arroba. Eu vou perceber que ali no meio ficou um arroba faltando, porque às vezes ele não vai aceitar um caractere especial. Ou fez o Pix de apoio, manda um e-mail pra nós, leituradeouvido@gmail.com. Daí a gente vai bater ali com o Pix e falar, foi a pessoa aqui que apoiou. Então, dessas duas formas aí. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes, com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cristiana Castanha Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Adúlios, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosa, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarni, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Busca Valente, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita Tassiane Bosch Ledesma e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Uma dica, né, de aquecimento de voz antes de gravar os textos, né, dá pra falar o nome de todos os apoiadores pra aquecer. Tem todas as sílabas possíveis. Quase um trava-língua, assim, todos possíveis e mais ainda, porque tem uns sobrenomes estrangeiros, né. Então é um super trava-língua. Então, mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou chavepix leituradeouvido@gmail.com. Eu tenho que registrar aqui, Lucas, o quão feliz a gente fica quando entra um apoio novo. Seja o tamanho que for, mas é tão legal ver aumentar a comunidade do Leitura, né? Claro, o apoio novo, inclusive nesse momento estamos precisando adquirir mais um microfone pro podcast. Sim. É bom trazer a público isso. E a gente precisa adquirir mais um microfone para os nossos trabalhos, mas independente disso, assim, é muito legal. Entra alguém, a gente, nossa, que legal, então um apoio novo, né? E às vezes entra na mesma semana 2 apoios, como aconteceu com a Carmen e a Leoneide na semana retrasada. Nossa, que legal, as duas se conectaram ali no pensamento e começaram a apoiar, independente, uma pessoa mora em cada lugar, mas ouviu o podcast, teve iniciativa. Acho até que foi no mesmo dia que entrou o apoio das duas. Então, tipo, a gente pensa, nossa, existe uma energia que tá sustentando esse trabalho literário, que é muito legal. Então, se você está em dúvida, entra e apoia. A gente precisa muito. Porque vai juntando, né, vai adicionando, então, com apoio a gente não consegue fazer o podcast, mas com 45 já começa a ficar viável, né? É verdade. Então, essa junção, assim, de força, cada um apoia com o que consegue ali, uns menos, outros mais, mas daí junta tudo, né, e já começa a dar força pra gente fazer o podcast e entregar todas as recompensas, além de criar, né, essa comunidade de leitores. E manter esse trabalho ativo, né, porque é a 7ª temporada, eu fico muito orgulhosa de ver essa trajetória. E a mensagem de hoje que aprendemos: conserve a sua ternura. Não seja avinagrado. Isso aí. Seja um melzinho. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.